Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, Whats 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, Whats 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Apoio: Sindibancários. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com duas folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 6. Lívia, com Sandra Alencar. Enquadrada dos ombros para cima, é branca, magra, tem o rosto comprido e cabelos pretos, crespos e longos. Meu nome é Lívia. Eu soube da campanha Confessionário e aceitei participar. Eu me encorajei a contribuir para essa campanha porque... Imagem em cores pálidas na tela do computador. Eu acho que a gente já está há muito tempo calada. Eu acho que a gente tem que recuperar a nossa voz. E acho que a primeira voz que a gente tem que ter é um grito. Agora colorida em tela cheia. Um grito de chega. Ao fundo, parede de tijolos à vista e uma porta branca fechada. Eu tô há 1 ano separada de um relacionamento que durou 15. E só agora eu tô começando a... Eu tô conseguindo começar a falar sobre isso. Porque durante muito tempo eu não entendi o que eu estava vivendo. Eu não conseguia entender o porquê que eu tinha me permitido viver tudo que eu vivi, o que me fazia continuar nessa relação. Baixa a cabeça, aperta os lábios. É engraçado porque tinha uma convivência que era muito agradável, no sentido de que essa pessoa era muito simpática, era simpática com todo mundo, era um cara muito divertido, era um cara muito gentil. E, na verdade, o temperamento dele, um pouco explosivo, eu imaginava que era só uma questão de ajuste de temperamento, porque eu sempre fui uma pessoa calma e ele, né, uma pessoa mais agitada, um cara nervoso, muito desconfiado, mas eu estava tão envolvida, tão apaixonada, e eu acreditava que ele também, porque ele era sempre muito atencioso, sempre querendo saber como eu estava, sempre querendo participar da minha rotina, sempre querendo me cuidar. Tinha toda uma gentileza que eu pensava, para mim, era uma questão de carinho, de companheirismo. Eu não sabia que eu estava numa relação abusiva. Eu pensava que tudo ia ficar bem, porque ele era muito atencioso comigo. E ele era uma pessoa muito gentil, muito simpático, uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar, que está sempre disponível, que está sempre sorrindo? Uma pessoa querida por todos. Muitos amigos, ele adorava reunir os amigos. Tinha sempre alguma coisa lá em casa, algum churrasco, domingo, dia todo, as pessoas, enfim, bebendo. E toda vez que tinha um encontro desses, toda vez que o pessoal se reunia, os amigos, as esposas, no final, sempre tinha uma discussão.
porque ele sempre tinha uma coisa para reclamar. Era sempre, ou eu não recebi bem as pessoas, porque ele era uma pessoa super atencioso, então ele queria que todo mundo fosse bem recebido, e normalmente era eu que recebia, era eu que fazia tudo. Então, ou ele reclamava que não tinha sido tudo bem feito, ou ele reclamava de um comportamento meu, né, que eu estava me mostrando, que eu estava rindo que nem mente, estava sendo idiota. Sempre tinha uma coisa que... Mas também isso tudo vinha depois de já ter bebido, de já ter, sei lá, feito alguma discussão de algum assunto que ele não estava com os amigos, ele estava meio nervoso. Então, eu relevava isso, entendeu? Eu não considerava que fosse uma agressão. Ficava um pouco chateada, mas, enfim, depois a rotina continuava, ele era novamente atencioso, novamente presente e tal. Tensa, aperta os lábios. Foi quando eu engravidei que tudo mudou. Para pior. Porque quando eu engravidei, eu fiquei totalmente diferente. Eu fiquei muito irritada. Eu perdi a minha calma. Qualquer coisa me deixava ansiosa, me deixava... Eu estava muito à flor da pele. E aí, numa dessas discussões, numa dessas implicâncias, eu reagi, eu alterei a minha voz com ele, perguntei: o que é isso, tá maluco? E aí ele perdeu totalmente qualquer controle. Me bateu no rosto, me bateu na cabeça, começou a me bater. Eu me desequilibrei e caí. E quando eu caí, acho que eu estava muito pesado, eu acho que eu estava com 6 para 7 meses. Ele se assustou e veio me socorrer, veio me abraçar, me pediu desculpa, ficou nervoso e me levou para o hospital. Aí no hospital ele queria muito entrar na sala de atendimento. Aí teve a triagem e tudo, e a enfermeira dizendo que não podia, que era, enfim, só a paciente. Eu acho que ele devia estar muito, não sei, dando na vista que elas ficaram, né, o pessoal ficou um pouco desconfiado lá. E depois que eu fui examinada, a doutora me perguntou. E ela disse que eu podia ficar tranquila, que ela tinha como me encaminhar para um atendimento de proteção imediatamente, com segurança. Baixa os olhos, pensativa. Mas eu não tive coragem de contar. Eu não contei porque, como foi a primeira vez, e ele veio imediatamente me pedir desculpas. E na verdade a minha preocupação maior naquele momento era o bebê. E estava tudo bem. Então eu pensei que se estava tudo bem com o bebê, a gente ia ficar bem. E realmente, depois desse tempo, depois desse dia, ele se controlou mais. E até o final da gravidez, até o nascimento do João, ficou tudo tranquilo. Não teve mais nenhuma agressão. Até as piadinhas, até as ofensas, né, sumiram um pouco. Não totalmente, mas foi uma pegada leve. Aí, para minha surpresa, quando o bebê nasceu, começou tudo de novo. E aí, se como esposa eu tinha vivido momentos de tensão e até de medo, como mãe, eu vivi um verdadeiro inferno. Porque... Sorri e cobre a boca com as mãos unidas. Era incrível, porque ele queria tanto ter um filho, tanto, que quando ele viu essa criança, ele ficou completamente enternecido. Mas ele ficou enternecido pela criança e ele parece que se voltou mais contra mim. É como se eu tivesse, de alguma maneira, sabe, interferindo na relação dele com a criança. Era ele que fazia tudo.
Era ele que mudava, era ele que dava banho, era ele que fazia dormir, era ele ficou obcecado. A única coisa que eu fazia era amamentar, que isso ele não podia. E aí, nesse momento, ele ficava em cima de mim. Ele ficava em cima para ver se eu estava amamentando direito. E teve uma vez que é muito comum quando, enfim, tem muito leite, a criança às vezes fica um pouco agitada e meio que se engasga um pouco. E isso aconteceu. E ele me deu um beliscão. Me deu um puxão, um beliscão, como se eu estivesse agredindo a criança. Foi muito horrível. E, enfim, foram muitos anos de vários momentos de muitas agressões e para mim era uma coisa muito terrível porque eu não tinha nada para reclamar dele enquanto pai. Ele era muito atencioso, muito prestativo, só que ele começou a criar um laço com a criança como se a criança não tivesse essa relação comigo. Não, como se fosse só ele. E saía para passear, às vezes ficava 2, 3 dias, viajava, não me dava notícia, eu ficava em pânico. Enfim, sabe, ele roubou boa parte da minha maternidade. E eu só consegui me livrar dele. Eu só consegui me afastar dele e estar com meu filho hoje por causa de uma agressão na rua que ele fez. A gente estava voltando, estava indo para casa, eu, ele e meu filho. E começou uma implicância qualquer, não me lembro nem o assunto. E ele começou a discutir, começou a me empurrar. E aí começou a me bater, me jogou no chão. Ele ficou tão agitado, tão furioso, que ele não esperou chegar em casa para me agredir. Ele me agrediu ali mesmo. Estava passando muita gente, uma mulher filmou. O povo começou a se juntar. E aí nesse dia eu fui direto para a delegacia da mulher. Fiz o BO. Pedi a medida protetiva. E hoje eu ainda tô protegida com meu filho, mas meu filho tá fazendo uma terapia. Eu também preciso fazer, porque meu filho viu tudo isso. Ele era realmente muito apegado ao pai, ele sofre muito porque ele tem uma relação bem forte, mas ao mesmo tempo ele viu isso, que antes as agressões elas eram veladas diante do meu filho. No momento que ele viu isso, foi um choque muito grande. E ele fica dizendo que vai pegar a guarda da criança. Ou seja, eu ainda não tenho paz. O que eu tenho agora é coragem. Eu tenho coragem de enfrentar tudo isso, porque agora eu sei o que aconteceu. Agora eu sei que eu vivi, desde o início, um relacionamento de violência doméstica. Um relacionamento de violência à minha humanidade. E eu sei que existem leis que nos amparam. Eu sei que existem mãos que nos amparam. Então, por isso que eu digo, a gente tem que gritar. Gritar muito. Porque juntas a gente vai acabar com isso. A gente vai acabar com o machismo nesse país. Nos olha com aflição e firmeza. Logo Confessionário Relatos de Casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Em muitas varas de família existe o entendimento de que a violência doméstica deve ser discutida em lugar separado, sem a compreensão de que essa violência ela acontece dentro do ambiente da família. Então é indissociável a análise de algum divórcio ou de alguma questão parental relacionada à guarda de filhos e alimentos, e em conjunto com essa percepção da violência doméstica e de diversas dimensões
que esse fenômeno da violência tem. É branca. Muitas vezes homens seguem perpetuando violências psicológicas, violências morais dentro dos processos. E é necessária uma intervenção estatal para que isso não aconteça, para que sejam impedidos de... Tem cabelos crespos. Exercendo o seu direito de defesa, sigam ofendendo, sigam praticando uma litigância abusiva, que muitas vezes é, inclusive, autorizada por varas de família. Essa questão de usar as crianças, de tentar dominar a criação da criança e não respeitar o poder parental da mãe, não respeitar a figura materna, ela também deve ser considerada como uma violência contra a mulher. Não necessariamente aquela tipificada na lei, mas uma violência contra a sua maternagem, contra o seu modo de criar e educar aquelas crianças. E isso sim é muito refletido ainda, e infelizmente com muito preconceito às mulheres. Isso é refletido dentro das varas de família. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia e direção de produção, Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa, Felipe Mianes. Legendas em português, Marilane Castro da Costa. Libras, Ângela Russo. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social Media, Gabriela Roden Tellini. Assessoria jurídica, Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Sindi Bancários, Rádio Univates FM, Rádio Cultura FM, Rádio União FM, Rede Estação Democracia. Realização, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Filmes de Junho.